Fala pessoal, nessa aula então a gente começa a configurar o nosso projeto aqui. Então, para a gente configurar o Kinect, antes disso, deixa eu só te falar aqui que eu fiz aqui só para ficar claro aqui para você. A primeira coisa que eu já fiz foi limpar minha base de dados, eu não tenho nada mais nessa base de dados, beleza? Você pode fazer isso apagando as tabelas da base de dados, se você já tiver as tabelas, ou iniciando um novo projeto aqui no Docker, beleza? Eu já apaguei todos os dados, então aqui eu não mudei nada no meu arquivo do Docker, mas o que eu fiz foi vir aqui nesse local aqui e apagar esses dados, beleza? Então eu apaguei essa pasta aqui. Daí eu recriei o Docker, executei o Docker Compose Up, deixa eu executar para você ver, Docker Compose, vou dar um down aqui. Que eu dei um down, tô parando a minha base de dados. E agora eu subi ela de novo. Então, Docker Compose Up -D, que a gente já viu na sessão anterior, né? Se você tiver instalado o MySQL diretamente, ou se você estiver utilizando o XAMPP, no caso, você não precisa fazer nada disso aqui. Você só apaga as tabelas lá, e daí você vai ter uma base de dados limpa. Ou então você cria uma nova base de dados, e daí você usa os dados da nova base de dados que você criou. Beleza? Mas aqui eu já fiz isso aqui, então começando aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na documentação do Next, só para a gente entender o que a gente precisa instalar. E o que a gente precisa instalar inicialmente? É o Next, e eu falei Next, né? Ou Kinect, o Kinect, ou então não, e também um conector de base de dados que você vai precisar. Então, por exemplo, a gente vai utilizar MySQL, então a gente pode instalar ou MySQL ou MySQL 2. Eu vou utilizar o MySQL 2 aqui. Se você utilizar o Postgre, você instala o PG, se você utilizar o SQLite, você utiliza o SQLite e assim por diante. Beleza? Então a gente precisa desse npm install Kinect. Então vamos primeiro iniciar o nosso projeto que a gente não iniciou ainda, né? npm init -y e vamos npm i Kinect. E aí isso é dependência mesmo, então por isso que eu estou colocando npm i só, direto. Então aqui eu tenho, deixa eu ver, cadê minhas dependências? Está aqui, ó. Eu já tinha instalado anteriormente o MySQL 2, mas eu vou fazer com você, ó. Vou até apagar isso aqui, ó. Apagado, beleza? E aí, npm i, lembra que eu te falei que eu ia utilizar o MySQL 2, né, no caso. Então ali ele fala também, ó. Se você for utilizar qualquer uma dessas bases de dados, você precisa de algum desses conector. Beleza? Então, eu instalei o MySQL 2. Agora, a gente precisa inicializar um arquivo de configuração do Kinect, que é chamado de Kinect File. Você pode ou criar isso manualmente. Aqui ele fala em algum lugar, ó, aqui, ó, inicializando o Kinect. Ou você pode também utilizar npx Kinect init. E aí, executando isso aqui, ele cria um arquivinho chamado de Kinect File aqui. Beleza? Esse Kinect File, ele vem com várias coisas aqui, ó. Deixa eu só apagar esse comentário aqui, ó, só para te mostrar. Ele vem com várias coisas aqui, ó. É um objeto, no caso que eles estão exportando, que tem chaves. E nessas chaves a gente tem, por exemplo, Development, Staging ou Production. Isso aqui representa variáveis de ambiente que a gente for utilizar. Então, se eu tiver no ambiente de desenvolvimento, eu vou utilizar, por exemplo, o SQLite. Se eu tiver no ambiente de staging, eu vou utilizar o Postgre nessa base de dados. E se eu tiver na Production, eu vou utilizar essa base de dados. Às vezes a gente vê essas configurações porque a gente não precisa disso, a gente acha que não é necessário, mas eu tava aqui, ó, tô até com ele aberto aqui, eu tava com um outro projeto que eu tô utilizando aqui, ó, que eu planejo falar com vocês sobre ele no futuro, mas aqui, ó, eu tô utilizando o Kinect File, eu tenho uma variável de ambiente de testes também. Então, quando eu rodo Jest, ao invés de eu criar uma base de dados, checar a base de dados, enfim, fazer toda aquela complexidade, eu simplesmente utilizo uma base de dados SQLite em memória. Então, os testes rodam muito mais rápido. Assim que o teste termina, ele apaga esses dados da memória, beleza? Então, isso aqui é muito utilizado. Apesar de que a gente não vai utilizar isso nessa sessão, só queria te falar disso. Beleza? Voltando aqui, se você observar aqui na configuração deles, eles simplesmente utilizam
o módulo do Kinect, que é uma função que é retornada aqui, e passam a configuração para dentro dessa função. Então é basicamente isso que a gente precisa. Então vamos só olhar e fazer isso daqui. Eu não vou precisar desses ambientes todos, então eu vou deixar só um objeto aqui. Então vou apagar isso aqui, ó. E vou apagar isso daqui, beleza? Aí apagado isso aqui, lembrando, nessa seção eu não vou utilizar o ESLint, o Preacher, que a gente tem o costume de fazer, tá? Eu quero deixar essa seção mais simples possível para a gente focar somente no Kinect aqui. E aí, o código pode ficar um pouquinho bagunçado. Às vezes eu esqueço um ponto e vírgula, alguma coisa assim, porque por conta do costume de utilizar o ESLint, beleza? Mas releva isso aí. Eu tô fazendo isso para simplificar a sessão. E aqui no cliente, a gente vai utilizar o cliente que a gente instalou aqui. Então, a gente instalou o MySQL, que eu não tô vendo aqui, MySQL 2, não é esse cliente que a gente vai utilizar. Então aqui, ó, client, a gente vai mudar para MySQL 2. Base de dados vai ser o nome da nossa base de dados. No meu Docker aqui, o nome da base de dados é essa base de dados aqui. User também está no Docker, que é usuário, username. E aqui a senha é senha, beleza? Toma muito cuidado se você for jogar isso num repositório do GitHub para você não colocar senhas que você conhece, beleza? Se você quiser utilizar senhas conhecidas, assim, pessoais sua, cria um .env, a gente já viu isso anteriormente na sessão, então utiliza um .env da vida, beleza? Então, feito aqui a nossa configuração, a gente pode agora começar a criar as nossas migrações, ou migrations aqui, que a gente tem aqui, beleza? Essas migrações vão ser como se fosse versionamento da nossa base de dados. Então, se a gente criar uma tabela, a gente cria uma migration para criar essa tabela. Se a gente alterar algum campo de uma tabela, a gente cria uma migration para alterar esse campo. Assim, qualquer desenvolvedor que entrar no seu time, ele vai ter acesso às migrations e elas vão ser executadas na ordem, beleza? A gente vai fazer isso, mas não nessa aula. A gente vai fazer isso na próxima aula, beleza? Só lembra que para você utilizar o Kinect, agora, a partir daqui em diante, você precisa de uma base de dados up e que essas configurações que a gente fez aqui, que elas estejam corretas, beleza? Então, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima.